fazer uma entrevista bem longa para o Alckmin aqui. Tá bom. Marina, senta aqui. Ei, som. 1, 2. O microfone é esse aqui, ó. Presidente. Ok. Só um pouquinho, presidente. Só para a gente se ajeitar aqui. Só o pessoal sentar aqui. Só um segundinho. Vou passar aqui. Deixa eu só passar aqui. Vou buscar aqui. Igual a gente combinou. Para não ter estresse. Presidente. Pode ser? Pode começar, presidente. Ok. Então, bom dia a todos e a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente Lula, cumprimentar aqui nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, o Aloysio Mercadante, que coordena o nosso programa de governo e preside a Fundação Perseu Abramo, cumprimentar também a companheira Janja, que está aqui, companheira Edinho, e cumprimentar muito carinhosamente a companheira Marina Silva, nossa ex-ministra de Meio Ambiente, que nos dá a alegria e a honra de estar nessa manhã conosco, aqui no escritório político da campanha do presidente Lula, e vem aqui para se somar com a gente nessa caminhada, né, que é uma caminhada de luta pela democracia, uma caminhada de luta pelas políticas públicas, e nesse caso específico, companheira Marina, sobretudo pela questão ambiental, em que você tem se despontado e sempre tem sido linha de frente nessa questão. Então, para nós é muito importante dizer que nós temos uma coligação com 10 partidos, a rede que pertence à federação com o PSOL já nos apoia formalmente, né, está na coligação, mas tinha ainda situações na rede que ela tinha liberado as lideranças para se posicionarem no campo democrático e progressista. Então, é com grande alegria que a gente te recebe aqui, e falo isso em nome da nossa coligação. Então, aproveito também para saudar toda a imprensa que está aqui, e passo rapidamente aqui para o Aloysio Mercadante, que coordena o programa de governo, e vai falar um pouquinho sobre as propostas que a Marina trouxe para nós. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, saudar o presidente Lula, Geraldo Alckmin, a Gleise, Janja, Dinho, e dos demais eu falo em seguida. E dizer que é um imenso prazer e honra receber a companheira Marina, com quem eu militei 33 anos no partido. Fomos deputados, senadores juntos, ela ministra, eu líder do governo, então é um imenso prazer tê-la aqui. Queria saudar o Matias Alencastro, o Ale Youssef, o Viola, saudar o pastor Levi, o Alexandre Zeituni, o Giovanni Marcos, o Emerson Osasco, e de forma muito especial o Eduardo Janete, porque afinal de contas nós estudamos juntos, estão fazendo quase 50 anos, fazíamos um movimento estudantil na luta pela democracia, e estamos nos reencontrando de novo nesse desafio da democracia. A companheira Marina apresentou uma proposta muito consistente, tecnicamente muito bem feita, com todo o acúmulo que ela tem nessa agenda da sustentabilidade, com ênfase na questão da crise, da mudança, um imenso desafio que é a crise climática, os extremos climáticos, e com alguns princípios fundamentais, como a articulação entre o ambiental, o econômico, o social e o político, a justiça social, a proteção ao interesse de todos, a distribuição correta e equitativa dos bens da natureza, a necessidade de uma estratégia de longo prazo para uma transição justa, para uma economia de carbono neutro, um alinhamento do conjunto das políticas públicas com os objetivos gerais do Acordo de Paris. E esses princípios são seguidos de várias propostas e que são totalmente compatíveis com esse esforço que os 10 partidos que compõem a frente de sustentação do presidente Lula, o Brasil da Esperança, vinham desenvolvendo no programa de governo. Eu destacaria algumas inovações que fortalecem o sentido do esforço que nós estamos construindo. Por exemplo,
inova e avança. A constituição de uma autoridade nacional de segurança climática, empoderar, que não é, e a Marina já esclareceu, não estamos discutindo aqui criar uma nova empresa, nós estamos discutindo como coordenar de forma interministerial todo o esforço do enfrentamento da crise climática. O reforço a uma linha de crédito específica no orçamento para adaptação às mudanças climáticas. Ela traz propostas de nós avançarmos na implantação do CAR, que é decisivo para a regulação e organização e legalização das propriedades rurais do país. Nós temos ainda um desafio com os estados, alguns desafios tecnológicos, mas o Código Florestal trouxe esse instrumento, que já avançou muito, mas ainda falta concluir o processo. Na área da energia, ela reforça a transição energética, enfim. O Plano Safra para redução, para estimular uma agricultura de baixo carbono, o crédito rural diferenciado para assegurar. Na questão dos agrotóxicos, nós temos que ter as melhores práticas, não permitir essa irresponsabilidade que tem sido liberar agrotóxicos sem nenhum tipo de controle, sem assegurar padrões que a própria FAO estabelece. Enfim, nós temos aí um conjunto de inovações que nós vamos agora trabalhar para ver como operacionalizar e incorporar, mas seguramente são propostas que avançam, inovam e aprimoram o nosso programa de governo. Então, parabéns, e são propostas compatíveis com toda a larga trajetória e consistência que foi a militância da companheira Marina nessa agenda ambiental. Obrigada, Lúcio. Vou passar agora a Marina. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer a todos os que se fazem presentes aqui nesse momento importante da história do nosso país. A presença da imprensa, minha filha Maiara, que está aqui comigo, meus companheiros de partido, deputada Marina Elô, nosso porta-voz Giovanni, alguns amigos da jornada de longos tempos, desde 2010, Eduardo Vicola, Eduardo Janete. Quero cumprimentar também meu coordenador de campanha, Marcel, Isa, Gustavo, Tasso, Jane. Não vou cumprimentar todos, porque eu sei que o Estado-Maior da Rede de Sustentabilidade de São Paulo está aqui e muita gente nos acompanhando. E, de um modo especial, cumprimento o Mercadante, que é o coordenador do programa do governo da candidatura do ex-presidente Lula, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, e quero cumprimentar de um modo especial o presidente Lula. E dizer que esse é um momento muito importante das nossas trajetórias. Cumprimento também o vice-governador Geraldo Alckmin, e isso significa que nós estamos vivendo um momento que é relevante para o nosso país e, como eu disse, é importante em nossas trajetórias. Nós estamos vivendo aqui um reencontro político e programático, porque, do ponto de vista das nossas relações pessoais, tanto eu quanto o presidente Lula nunca deixamos de estar próximos e de nos conversar, inclusive em momentos dolorosos de nossas vidas. Isso para dirimir qualquer natureza de afastamento em termos pessoais. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia. E sempre que a democracia é ameaçada, há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. E sempre que a gente está diante de propostas, atitudes e processos que constituem a possibilidade da banalização do mal,
homens e mulheres se unem para salvaguardar aquilo que está acima de nós. Acima de nós está a democracia, acima de nós está o sofrimento do nosso povo, de 33 milhões de brasileiros vivendo com R$ 1,30. Está acima de nós o fato de já termos saído do mapa da fome, com políticas sociais que foi o senhor que implementou, e termos voltado ao mapa da fome. Está acima de nós o imperativo ético de dar conta do grave problema da mudança climática que ameaça o Brasil e o mundo, e o retorno atualizado de políticas públicas que, durante o seu governo, foram implementadas e que geraram resultados reconhecidos no mundo inteiro, aonde fomos capazes de evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Fomos responsáveis por criar 80% das áreas protegidas no mundo, quando o atual governo, em 3 anos e meio, já é responsável pela destruição de 1/3 das florestas virgens no mundo. E eu poderia aqui citar outros exemplos de políticas que já foram implementadas, inclusive em diferentes governos, mas que, a partir de 2003, ganharam um patamar que é reconhecido no mundo todo, a partir de 4 diretrizes que foram iniciadas e que, no meu entendimento, agora devem ser a base da estratégia sobre a qual, nos juntando aos esforços que aí já estão e que são inteiramente compatíveis, como acabou de falar o coordenador Heloísio, de uma política ambiental transversal que tenha controle e participação social, que fortaleça o Sistema Nacional de Meio Ambiente e que seja capaz de investir em desenvolvimento sustentável. Agricultura de baixo carbono, presidente. E isso é perfeitamente possível, inclusive usando os 340 bilhões do Plano Safra, que pode ser a base dessa transição. Sermos capazes de ter uma infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, porque é preciso dar suporte ao desenvolvimento econômico para um novo ciclo de prosperidade que o Brasil e o mundo precisam colocar no trilho do século XXI, obedecendo o Acordo de Paris. De chegarmos ao desmatamento zero, pela reimplementação atualizada do plano que o senhor implementou e coordenou na Casa Civil, que foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. E eu poderia citar muitas coisas que são relevantes e que, ao ter colocado o nome desse documento de resgate atualizado da Agenda Socioambiental Perdida, ninguém melhor do que o senhor para fazer esse resgate, porque é exatamente o senhor que os iniciou. Fico feliz e agradecida a Deus por esse momento que estamos vivendo, por esse encontro que o Brasil está fazendo, principalmente consigo mesmo, revisitando as suas entranhas mais saudáveis, que é a sua democracia, o seu desejo de combate ao racismo, o seu desejo de combate ao machismo, o seu desejo de combate à homofobia, o seu desejo de incluir todas as pessoas com dignidade. Eu agradeço profundamente a todos aqueles que, nesse momento, se somam ao nosso esforço. E reconheço legítimos demais esforços que estão sendo feitos para se tornarem a alternativa. Mas compreendo que, nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto o meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente, futuro presidente do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva. E peço a Deus que a gente possa implementar aquilo que estamos nos comprometendo agora, com o que o senhor se compromete diante do Brasil, no conjunto do programa, e é o que se soma aqui agora, que é uma contribuição. Existe um programa que está sendo feito, de criarmos uma autoridade nacional para o enfrentamento das mudanças climáticas. A demarcação das terras indígenas, que foi a maior contribuição do seu governo, deve ser retomada. E a criação de unidades de conservação igualmente. Com essas palavras, eu quero aqui dizer para todas aquelas pessoas que nos acompanham através da mídia, que sempre que surgem diante de nós a possibilidade de banalizar o mal, brasileiros e brasileiras devem se unir em legítima defesa da democracia, em legítima defesa da proteção da Amazônia e demais biomas, em legítima defesa das mulheres, em legítima defesa dos mais pobres, em legítima defesa de um país que seja próspero, que seja diverso, que seja democrático, que seja justo e que seja sustentável. Vamos caminhar juntos para tornar vitoriosa a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E mais do que mudar de governo, mudarmos a realidade econômica, política e social e cultural do nosso país. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, sua esposa Janja, Marina Silva, sua filha Maiara, a Gleise Hoffmann, a Luiz Mercadante, o Edinho Silva, deputada Marina Elô, o acadêmico Eduardo Janete da Fonseca, Eduardo Viola, dizer, foi tão forte aqui o evento que não coube todo mundo. Quem está sentado no chão, se precisarem de acupuntura, me chamem, viu? Mas estou duplamente feliz, presidente, porque pela bandeira, o presidente Lula tem destacado o compromisso com a sustentabilidade, com a biodiversidade, com o combate às mudanças climáticas, e a grande bandeira que a Marina Silva sustenta, com prestígio internacional, as pessoas mais respeitadas no mundo na defesa na questão socioambiental, e, de outro lado, pelas mãos que empunham essas bandeiras. A Marina tem espírito público. Ao longo de sua vida política como vereadora, deputada, senadora, extremamente jovem, e ministra, mais do que comprovado o seu compromisso com o Brasil, aliás, como candidata a presidente da República, mais do que demonstrado. Então, nós estamos muito felizes pelas mãos que empunham as bandeiras, pela bandeira, e esse apoio, presidente, já está sendo muito importante, pelo reflexo que tem no seu partido, importante, que é a rede, e na sociedade civil. Estamos muito felizes. Parabéns, Marina, parabéns, presidente Lula. Bem, eu quero dizer para a companheira Marina que hoje é um dia histórico para o PT, é um dia histórico para a nossa candidatura, e eu acho que mais importante é que é um dia histórico para quem sonha em fortalecer a democracia no nosso país. Quero agradecer ao companheiro Geneto, ao companheiro Viola, que estão aqui. Quero agradecer às pessoas que te acompanharam, a tua filha. E quero dizer, Maiara, que eu, na verdade, eu nunca estive tão distante politicamente, ideologicamente da Marina. Eu acho que na política
de vez em quando nós tomamos decisões, essas decisões nos faz percorrer determinados caminhos, nem sempre a gente se encontra nesse caminho, mas também tem momentos na história em que a gente se reencontra. E eu acho que esse reencontro ele é importante por algumas razões. Não apenas pela qualidade da proposta de programa que a Marina apresenta, mas nós já vínhamos trabalhando com as federações, com as fundações de todos os partidos que compõem, sabe, o apoio à nossa candidatura, mas eu penso que muito mais pelo momento político que a gente está vivendo. Eu acho que a minha geração, que eu acho que é a geração com um pouco mais de idade do que todas que estão aqui, não estava habituado a fazer política disseminando ódio e violência como nós estamos vivendo agora. Eu lembro que eu era pequeno, eu vinha na Praça João Mendes ver discurso do Adhemar de Barro contra o Jânio e do Jânio contra o Adhemar de Barro. Você pegava bonde lotado, eu pegava até a Silva Bueno, lá no Ipiranga, e vinha todo mundo no mesmo bonde. Vinha o pessoal com a vassoura do Gênio Quadros, vinha o pessoal do Adhemar de Barro, vinham discutindo, mas não tinha sequer violência, ou seja, você brincava como se fosse dois times de futebol. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo, ele exige muito mais compreensão de todas as pessoas que fazem política. Porque a democracia está correndo risco nesse país. Os exemplos estão dados. Vocês sabem que em 2018, 2 pessoas foram assassinadas. Vocês viram agora um companheiro do PT assassinado no dia do seu aniversário. Vocês viram agora um companheiro quase ser decapitado por outro na cidade de Fresa, no Mato Grosso, mas o companheiro morava no Pará. E vocês viram a cena grotesca, vergonhosa, humilhante, sabe, do comportamento de um reacionário bolsonarista, entregando uma cesta básica para uma companheira que necessitava do alimento e teve a pachorra de perguntar, sabe, em quem que ela ia votar. E vocês viram a cena que, quando ela disse que ia votar no Lula, o cara, então, ficou fazendo insinuações para os amigos dele, dizendo que ela não merecia mais Bolsa Família, Bolsa Cesta Básica, porque ela tinha voto, e ainda mandou ela pedir para mim. Ele não precisava mandar ela pedir, porque a única razão que eu digo para todo mundo que eu tenho de voltar a ser candidato a presidente da República é que nós temos que fazer mais do que nós fizemos no primeiro mandato. E eu não quero nem utilizar a palavra governar, nós temos que utilizar a palavra cuidar, porque o povo brasileiro precisa de cuidado. E, sobretudo, o povo mais pobre, aqueles que não tiveram oportunidade na vida, aqueles que não aprenderam uma profissão, aqueles que estão há vários anos sem receber aumento do salário mínimo, aqueles que estão vendo o seu filho na escola estudando sem merenda escolar, que não sobe há 5 anos, aqueles que estão vendo um presidente que cria um orçamento secreto em detrimento das necessidades do dinheiro para ser repassado para as pessoas mais pobres desse país. As pessoas estão vendo que a nossa democracia está fugindo pelos nossos dedos. E nós, então, nesse momento histórico da presença da Marina aqui, nesse humilde comitê, tão humilde que não coube vocês todos em pé, sabe? É uma demonstração de que a democracia ela pode ser exercida mesmo quando você tem divergências pontuais com outras pessoas. Eu digo sempre que a democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em ebulição, é uma sociedade em movimento, é uma sociedade à procura de conquistas de coisas melhores para a sua família, para o seu bem-estar. E essa democracia, a Marina faz parte dela, porque eu conheci a Marina ainda menina no Acre, acho que você tinha no máximo 20 anos de idade. Conheci a Marina já querendo fazer a revolução, sabe, nos anos 80, no final dos anos 70. E eu vejo a Marina uma pessoa,
sabe, que não mudou os seus princípios, as suas convicções, o lado que ela está, a coisa que ela acredita e o Brasil que ela quer construir continua intacto na Marina que eu conheci e na Marina de hoje. Obviamente que hoje mais madura, mais calejada, já mãe, avó, já tem um neto, está muito mais, já tem até um netinho, o Matheus. Ou seja, então eu vejo a Marina muito mais calejada, muito mais experimentada, e eu diria até mais ousada, porque o programa que ela apresenta é um programa ousado num país que precisa levar mais a sério a questão ambiental e a questão do clima, porque o mundo está exigindo do Brasil um comportamento civilizado, um comportamento que nos obriga a ter em conta que não haverá discussão sobre projeto de desenvolvimento se você não colocar a questão ambiental na mesa e no programa. Até porque tem muita gente nos vigiando, tem muita gente olhando o que o Brasil está fazendo. Depois que nós deixamos a presidência, foi liberado mais de 350 novos agrotóxicos, coisa que não é necessário. Ou seja, depois que nós deixamos a presidência, ou seja, se parou com o cuidado de diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Depois que nós deixamos a presidência, se deixou-se a preocupação com as reservas indígenas, com as unidades de conservação, ou seja, começou-se a destruir o Brasil. E para que nós queremos voltar a governar esse país? Para dizer alguma coisa diferente do que a gente já fez. Primeiro, para a gente defender o nosso legado e mostrar que é possível construir um outro país. Segundo, para a gente dizer alto e bom som que não haverá mais garimpe legal nesse país. Nós vamos fazer com que, inclusive, estamos propondo a criação do Ministério de Segurança Pública, porque é preciso que a gente tenha em conta que o Brasil tem quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, mais 8 mil quilômetros de fronteira marítima, porque a África faz fronteira com a gente, está tão pertinho, como diria o embaixador Carlos Alberto, ou seja, a África e o Brasil são países fronteiriços divididos por um rio chamado Atlântico. Ou seja, então, esse país tem que virar protagonista internacional na questão do clima. Não tem nenhum país que tenha condições de virar protagonista internacional, de ajudar a criar política e de não querer transformar a Amazônia num santuário. A Amazônia tem que ser estudada, pesquisada, soberanamente sob o controle do Brasil, mas nós precisamos compartilhar com a ciência do mundo o estudo da riqueza da biodiversidade daquela região e de outras riquezas para saber se a gente consegue, a partir dali, sustentar 28 milhões de seres humanos que moram além da Amazônia venezuelana, peruana, colombiana, equatoriana e aí um pouco venezuelana. Significa que nós vamos ter muita discussão. Eu, inclusive, Marina, tenho tentado mostrar a ideia de que é preciso reforçar a governança mundial. Na questão do clima, nós não podemos mais participar de fóruns internacionais, tomarmos decisões importantes e depois essas decisões ficam para ser aprovadas no Estado Nacional. Quando você chega dentro do Congresso, muitos países não conseguem aprovar, então a decisão ficou inócua. Eu digo sempre o seguinte, os Estados Unidos até hoje não assinou o protocolo de Kyoto. Eu lembro que quando nós fomos na COP15 em Copenhague, eu lembro que havia uma reunião importante que era a tentativa de fazer com que a China fosse culpada pela poluição do planeta Terra. E havia um pacto entre todos os europeus e os Estados Unidos. E todos, é impressionante, Marina, nunca fiquei tão importante. No único dia, me ligaram todos os países europeus e me ligou o Obama, que estava no avião, dizendo, presidente Lula, nós vamos criar um fundo que nem o FMI. Ele nem sabia a bronca que a gente tinha do FMI, ele nem sabia o que a gente pensava do FMI. Eu falei, Obama, tudo que nós não precisamos é de um fundo como o FMI.
O que nós queremos é discutir seriamente, porque a gente não pode culpar a China sem que a gente cobre a dívida histórica que os países industrializados têm. A Inglaterra tinha 200 anos de industrialização antes da China, e eu quero saber se ela vai pagar essa dívida, sabe, que ela tem com o planeta Terra, porque não é só culpar alguém. E foi um encontro maravilhoso, o Brasil assumiu o compromisso, nós assumimos o compromisso de derrubar o desmatamento, chegamos a 80%, de evitar a emissão de gás de efeito de estufa em 36,9%, ou seja, o Brasil virou referência, sabe? Já era referência. Eu lembro, desde que eu indiquei a Marina Ministra, quando eu indiquei a Marina Ministra, foi em Nova York, tá? Não foi nem no Brasil. E eu lembro que o Brasil passou a virar referência na discussão ambiental, na questão climática, quase ninguém discutia se não ouvisse o Brasil. E o Brasil é muito importante, não só por causa das suas reservas, não só por causa da reserva d'água, não só por causa da nossa reserva, sabe, azul, não só por conta da floresta amazônica, dos outros biomas, mas porque o Brasil precisa contribuir para proteger o planeta. Se há 20 anos atrás se dizia que a questão climática era uma questão de professores da USP, de professores da universidade, hoje a humanidade está se dando conta que se a gente não trabalhar com seriedade, a gente vai sofrer as consequências, porque nós estamos destruindo o mundo que nós vivemos. E eu não quero partilhar, sabe, daquele mundo em que nós, seres humanos, que somos tidos como os inteligentes, o único animal que tem inteligência no planeta, está destruindo a sua própria casa. Então, companheiros, a questão ambiental será levada muito a sério, já está sendo levada a sério no programa da frente, será levada muito a sério com a inclusão das propostas da companheira Marina, e essa reunião de hoje é uma demonstração de que nós estamos mostrando ao mundo, sabe, que nós queremos fazer mais e fazer melhor, que nós queremos fazer parceria, construir parceria, recuperar o fundo que nós conseguimos criar entre Alemanha e Noruega e arrumar dinheiro. Obviamente que o mundo rico, que precisa que o mundo do desenvolvimento possa cuidar da questão ambiental, é preciso financiar esse novo modelo de desenvolvimento socioambiental. E o Brasil é um país que pode carrear, que pode chefiar e que pode ser o líder nessa nova discussão. Eu quero agradecer, Marina, de coração, a tua vinda, o teu apoio. Há muito tempo a expectativa de que o Lula e a Marina iriam conversar. Nós nunca deixamos de conversar, apenas nós nos desencontramos, sabe? E agora nos encontramos. Nos encontramos para cuidar da política ambiental, mas, sobretudo, para cuidar desse país, para cuidar do povo trabalhador, para cuidar dos 33 milhões que estão com fome, para voltar a investir na educação, na universidade, na ciência e tecnologia, para investir na saúde e para dar ao povo brasileiro um mínimo de cidadania que ele necessita e que ele precisa. Então, querida Marina, obrigado, um beijo na testa, um beijo no coração e obrigado aos companheiros da rede, sabe, que acompanham a Marina. Tá? Obrigado. A Janja estava torcendo por isso. Era para ser, aquela reunião de ontem era para ser lá em casa. Acontece que a Janja não estava em casa, eu resolvi, então, não te levar lá em casa sem a Janja estar, sabe? Mas agora você conheceu ela disse, conheceu você. Isso. Agora você vai em casa. Até porque eu fiquei sabendo que você mora a 3 minutos da minha casa. Então, não mora mais no Acre, então fica mais fácil a gente se encontrar. Gente da imprensa, obrigado. Não sei se vocês querem fazer pergunta. Não sei se está. Não sei se está permitido pergunta. O Zé Crispiniano, que é o nosso companheiro, sabe, de comunicação, pode controlar isso, sabe, para que a gente, sabe,
Só um pouquinho, presidente, aqui, ó. Oi. Ministra, vou direcionar a pergunta para a senhora. De fato, era um encontro que a gente tinha muita expectativa de que fosse acontecer, mas não uma certeza, né? Dada as divergências passadas, que já foram mencionadas aqui algumas vezes, o afastamento que vocês tiveram nos últimos anos. Então, eu queria saber o que faz a senhora ter confiança e se sentir confortável com essa aliança e de que as suas propostas e as suas ideias vão ser abraçadas. Em primeiro lugar, aquilo que já foi dito aqui por mim, o presidente, é a nossa responsabilidade com tudo que está acontecendo no Brasil, nas diferentes agendas que estão sendo destruídas. As políticas públicas estão sendo destruídas, as relações institucionais estão sendo destruídas. Nós temos agora até um parlamentarismo de usurpação, aonde o Congresso tomou as responsabilidades orçamentárias, não é, do Poder Executivo, e que precisaremos de uma grande bancada comprometida com o povo brasileiro para poder reverter tudo isso. A fome que graça o nosso país, a destruição ambiental, mais de 10 mil quilômetros, quadrados foram destruídos na Amazônia só agora. Nós temos uma situação onde as políticas ambientais foram destruídas, o IBAMA, o ICMBio, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto de Pesquisas Espaciais, todos sucateados e enfraquecidos, e como se não bastasse uma violência terrível que está acontecendo contra lideranças ambientais, os povos indígenas. Isso tudo nos coloca diante de um desafio enorme. Em segundo lugar, como eu disse, o próprio presidente disse, nós nunca nos afastamos pessoalmente. Do ponto de vista pessoal, sempre tivemos oportunidade de nos conversar. Mas o que está acontecendo aqui, mais do que a manutenção dessa relação pessoal, é, sim, um reencontro político no terreno de princípios e valores da defesa da democracia, no terreno dos princípios e valores que fazem com que tenhamos o compromisso de ajudar a enfrentar o grave problema da mudança climática através de um novo modelo de desenvolvimento para o nosso país, que é o que reúne as melhores possibilidades de fazer isso. E a outra coisa, como eu disse, não por acaso é resgate da agenda socioambiental perdida. É isso que me dá segurança. Fomos nós que começamos, a partir de 2003, a implementar essa agenda que deu muito certo. Ela foi sendo enfraquecida, depois ela está sendo destruída no governo Bolsonaro. Resgatar essa agenda em benefício do Brasil, além das políticas sociais que também foram destruídas, de uma política econômica que coloque o Brasil num novo ciclo de prosperidade, é o que me dá essa certeza de que, em cima de princípios éticos, duradouros, com o país, com as pessoas, com a democracia, o que nós estamos fazendo aqui vai prosperar. E vai prosperar porque nós aprendemos. Nós aprendemos. Um dia desse, presidente, me foi perguntado o que eu achava da aliança com o governador Alckmin. E eu disse, é um diálogo tardio que nós estamos fazendo. Porque talvez, se nós tivéssemos feito antes, não tivéssemos o que temos agora.
Mas, como alguém disse, o sentido aparece só depois. E nós agora temos o sentido. E que bom que, com o sentido presente, nós estamos fazendo exatamente o que precisa ser feito nesse momento. Então, eu cumprimento também o governador Alckmin e ao presidente Lula por esse encontro em defesa dos interesses estratégicos do Brasil. E, a partir de agora, eu espero que a gente, como eu disse, mais do que mudar de governo, a gente esteja mudando a realidade, criando, Gleice, um ecossistema democrático, plural, diversificado, para que a sociedade brasileira possa exercitar a sua escolha. Porque na ausência da democracia não há como ter escolha. E nós que lutamos tanto pela democracia, estamos aqui para dizer que ditadura nunca mais, e Bolsonaro nunca mais, e que bolsonarismo será enfrentado democraticamente, como fazem aqueles que confiam na soberania do povo brasileiro. Não parte para aniquilar a vida das pessoas, partem para convencer. Ontem nós tivemos uma conversa de 2 horas, atravessadas por nossas memórias e pelo compromisso, não é, que é ao mesmo tempo político e programático, de ajudarmos a reconstruir o Brasil. Essa é a minha confiança. Posso perguntar? Oi. Ministra. Oi. A senhora, em entrevistas, já fez críticas aos governos petistas e chegou a dizer que o PSDB e o PT deveriam reconhecer erros do passado. A senhora acha que houve esse reconhecimento ou que existe um problema maior a ser enfrentado, que é o risco à democracia? Bem, eu fui do PT durante quase 30 anos. E quando eu faço essa crítica, durante esses 30 anos, eu sou parte da crítica. E eu acabei de fazer, não apenas como uma crítica mas uma crítica que tem a ver com esse legado histórico, de que se tivéssemos conversado mais naquilo que é estratégico, talvez não tivesse acontecido isso. Na democracia, é legítimo que os projetos se apresentem. E a polarização aconteceu. E era isso que eu falava, de quebrar a polarização. Mas agora nós estamos diante de um quadro que é democracia ou barbárie, democracia ou aniquilação dos povos indígenas, democracia ou aniquilação do povo preto que está morrendo na nossa periferia, democracia ou destruição da Amazônia, porque é na base da democracia que nós haveremos de reconstruir essas políticas. Então, eu estou partindo do princípio de que tudo isso que está acontecendo é a nossa capacidade de reelaborar, de repensar o passado para construir no presente um novo futuro. É disso que se trata. E, obviamente, que na democracia, para a gente se encontrar, para a gente dialogar, para a gente estar junto, ninguém precisa abrir mão do exercício da crítica. O presidente Lula vai continuar tendo críticas eventuais ao governador Alckmin e vice-versa, e aí nós aqui, mas existe algo que é mais importante e que nos une. E quando a gente vai olhar, se perguntar nessa sala, quem é que quer um país socialmente justo? Todos queremos. Quem quer um país economicamente próspero? Todos queremos. Quem quer um país culturalmente diverso? Todos queremos. Quem quer um país politicamente democrático? Todos queremos. Quem quer um país ambientalmente sustentável? Todos queremos. É nessa base comum que estamos aqui comprometidos com elas, e algo que eu acho que o Brasil deve celebrar. Candidato, o senhor citou
várias políticas ambientais que o senhor pretende retomar ou então que o senhor pretende implementar mesmo. O senhor pretende implementar já no seu governo. Eu gostaria de saber se tem quais são as que o senhor entende que são mais urgentes e prioritárias e que já podem ser implementadas já no início do mandato. Bom, primeiro que grande parte da política ambiental nossa foi implementada ainda no tempo que a Marina era ministra. Tá? Nós acabamos de construir um programa de governo. E a nossa tarefa, primeiro agora, é ganhar as eleições. Quando a gente ganhar as eleições, não haverá no nosso governo política de ministro. A política ambiental será tratada de forma transversal. Ou seja, todos os ministros terão obrigação com a questão climática. Não é o ministro do Meio Ambiente, sabe, ser o único responsável a ficar brigando com os outros ministros. Não. A política será responsável de todo, do presidente ao ministério menor. Todos terão a responsabilidade, sabe, de cuidar da política climática do país. E será colocado em prática na medida que a gente tome posse, que a gente mude lei, que a gente, sabe, faça o que tem que fazer legalmente para mudar. Aquilo que não precisar mudar, eu estou te dizendo, sabe, coisa como o garimpo não terá, sabe, o desmatamento a gente vai bloquear, as nossas fronteiras a gente vai tomar conta dela para combater o narcotráfico. Obviamente que isso não pode acontecer, sabe, em 24 horas, porque você tem que estruturar. Eu tive essa semana com o presidente da Bolívia, uma das coisas que ele veio me pedir é que era preciso que a gente trabalhasse junto com os países fronteiriços para que juntos o Brasil e eles pudessem cuidar das fronteiras, para a gente acabar não apenas com o narcotráfico, com o trânsito livre do crime organizado, com a facilidade da venda. Bom, venda de arma não precisa mais, porque o Bolsonaro tratou com o seu decreto de atender aos interesses do crime organizado. Né? Porque a gente hoje sabe que o crime organizado está se apoderando do direito de comprar armas livre e comprar munições à vontade, sabe? Coisa que antigamente não tinha essa facilidade. Então, tudo que a gente puder fazer, querida, vai começar a fazer a partir, sabe? Primeiro temos que ganhar as eleições, depois temos que tomar posse. E, ao tomar posse, nós vamos começar a executar as políticas que nós assumimos o compromisso, sabe, de aprovar. É por isso que é um programa que tem, sabe, 10 fundações construindo, envolve 10 partidos políticos, é uma tarefa muito grande. O Aloysio tem feito mágica para atender os mais diferentes interesses, sabe, interesses justos e legítimos. E nós vamos terminar esse programa, ou seja, fazendo o melhor programa para cuidar da questão climática que o Brasil já teve. E, portanto, nós vamos executá-los. Oi, ministra, Vitória Bel, aqui da CBN. A senhora é evangélica e existe também uma expectativa de que a presença da senhora ao lado do presidente Lula possa transmitir um recado para esse público evangélico. Queria entender o que a senhora espera, se a senhora espera que esse público se aproxime mais do presidente Lula ou que espera até que o presidente Lula faça mais agendas com esse público. O que vocês estão esperando? Obrigada. De fato, nós temos uma situação complexa na realidade política do nosso país, que é como lidar com uma mistura complexa, delicada, de fundamentalismo político com fundamentalismo religioso. E, obviamente, que a melhor forma, no meu entendimento, de fazer isso é tratando todos os brasileiros e brasileiras como cidadãos. Os católicos são cidadãos, os evangélicos são cidadãos, os espíritas, os judeus, as pessoas que são de religiões de matriz africana e os ateus, porque nós somos um Estado laico. E o legado do Estado laico é uma contribuição da reforma protestante. E o povo cristão não pode se separar, se apartar desse legado, imaginando que nós vamos ter no Brasil um governo teocrático e que vamos impor qualquer tipo de fé a quem quer que seja.
para mim, a melhor forma é sempre aquilo que fizemos. Tratar com respeito a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, com políticas públicas para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, e com políticas afirmativas para aqueles que historicamente precisam de reparação, que são os povos indígenas, é o povo preto, as mulheres, os que vivem em situação de vulnerabilidade ou que foram vulnerabilizados, como é o caso da população LGBTQIA+. O maior mandamento de Jesus é o mandamento do amor. E é esse mandamento que eu acho que deve ser sempre a orientação de quem professa, no caso, a fé cristã. Mas qualquer coisa que leve para o caminho do ódio, do exclusivismo político ou religioso, isso não é bom para a democracia, não é bom para as religiões e desrespeita a nossa Constituição. Eu nunca fiz do púlpito um palanque, nem do palanque um púlpito. E é dessa forma que vamos fazer. A nossa Constituição assegura a liberdade religiosa, a nossa Constituição assegura o direito de crer ou não crer. O Estado brasileiro é laico. E é com esse espírito que devemos fazer aquilo que, na democracia e no Estado laico, se faz. Eu, quando fui perguntada, em momentos anteriores, sobre essa história de que o presidente Lula iria fechar as igrejas, eu disse que isso era uma mentira. Porque quem foi presidente da República por 2 mandatos e nunca se teve nenhuma notícia de nenhuma sobrancelha fechada para nenhuma igreja. E muitos dos que hoje dizem essa mentira como estratégia eleitoral até iam no gabinete do presidente fazer oração com ele. Então, nós vamos ter que tratar essa questão com todo respeito pelo povo cristão, pelo povo que é ateu, pelo povo que é da Umbanda, por todas as crenças, porque somos um Estado laico e todas as pessoas merecem a mesma atenção de acordo com o regramento legal e o devido respeito, não é, como pessoa de direito. Ministra, como é que vai se dar a sua participação na campanha? A senhora já ocupou esse papel em outras eleições de terceira via, quando a polarização se dava entre PT e PSDB. Como é que vai se dar o seu papel a partir de agora e de que forma a senhora pretende convencer aquele eleitor que, nesse momento, está com Ciro Gomes, está com Simone Tebet, a votarem no ex-presidente Lula? E para o presidente também queria perguntar do que lhe foi entregue, desse conjunto de propostas, o que é possível de ser implementado no futuro governo? Dá para implementar tudo que está aí, grande parte? Que avaliação que o senhor faz? O meu engajamento na campanha, aqui já é um engajamento. Não é só voto. Uhum. Eu já vou passar aqui para o presidente. Estamos aqui em um engajamento. E eu, quando conversei muito com o Haddad, ajudando também, como estou fazendo aqui agora, né, com esse diálogo com a campanha do presidente Lula, que o Mercadante está conduzindo tão bem como coordenador do programa, eu me coloquei fazendo a campanha do Fernando, estou fazendo a campanha do Fernando com os meios que disponho e que acho que são os mais efetivos. Dessa mesma forma, estarei participando da campanha através dos meios que julgar e julgarmos mais efetivos para a campanha. Em relação ao que você perguntou das demais candidaturas, eu acho que a abordagem correta é a gente dizer como vamos fazer para ganhar o voto dos cidadãos brasileiros. Porque até a urna se fechar, não existe um voto fixo do Lula.
Não existe um voto fixo do Ciro, da Simone ou de quem quer que seja. E eu espero ainda mais que não exista voto fixo do Bolsonaro e que a gente possa, sim, como disse o presidente Lula, ganhar muitos votos daqueles que não são bolsonaristas, mas estão iludidos com a ideia de que o Bolsonaro possa ser alguma alternativa para o Brasil. E vou tratar com muito respeito as demais candidaturas e vou me dirigir, como já estamos fazendo aqui, ao conjunto do povo brasileiro, das pessoas, dos cidadãos. E eu termino dizendo o seguinte: quando eu terminou a eleição de 2010, com 19.600.000 votos, alguém me perguntou: o que a senhora vai fazer com esse capital político que a senhora tem? Eu digo: a primeira coisa é não tratar como capital, porque o capital é alguma coisa que você privatiza para você. E o voto a gente não privatiza. O voto é do cidadão. É tratar isso como um legado, porque o legado, quanto mais repartido, mais ele cresce. Então, vamos tratar, não é, a intenção do povo brasileiro de ter democracia, de ter políticas sociais que tire o Brasil da pobreza, de ter políticas de educação que faça com que uma pessoa preta possa se orgulhar de que com o ProUni ela conseguiu agora fazer um curso de medicina. Esses legados todos, não é, eles possam ser multiplicados na candidatura que eu entendo reúne as maiores e as melhores condições de derrotar o Bolsonaro e de pôr um freio no bolsonarismo. E quanto às propostas, obviamente que quem fala é o presidente. Mas a perspectiva que temos aqui é a perspectiva de transição. Até porque ninguém diz que a agricultura virou agricultura de baixo carbono em 4 anos. Ninguém diz que a matriz energética brasileira já está 100% limpa em 4 anos. Ninguém consegue dizer que problemas sociais graves estão resolvidos em 4 anos. Mas, na perspectiva de transitar para uma economia de baixo carbono, de transitar para um país que mantém o desenvolvimento econômico, industrial, mas faz a recuperação industrial, já com base naquilo que seria uma indústria 4.0, essas pilastras estão aqui postas e elas serão iniciadas com políticas públicas, com financiamento e, sobretudo, com quadros que estarão aptos para formular e implementar essa política. Eu sempre digo que a boa política é aquela que a gente coloca em curso, não é? E a sociedade se sente parte dela na formulação e na implementação. E os dirigentes políticos compartilham com essa mesma sociedade a autoria dessa realização. Nós não teríamos colocado 725 pessoas criminosas na cadeia, não é? Se não fosse um feito também da sociedade brasileira. Ninguém que consegue apreender 1 milhão de metros cúbicos de madeira consegue ficar com o pescocinho fora, enfim, da linha de pressão da violência. Mas nós apreendemos 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Vocês sabem o que significa isso? É um caminhão de tora, presidente, colado um no outro, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Foi isso que foi feito. E com o apoio do Exército, porque o Exército, quando ele é usado corretamente, e não para substituir o IBAMA, não para substituir o ICMBio, não para substituir o INPE, ele cumpre com a sua função. O COTET tinha uma função estratégica de dar suporte logístico, de dissuadir os criminosos com a sua presença. Mas quem tinha o controle executivo, operacional da política éramos nós. Então, é uma proposta que é de transição e, obviamente, que ela vai começar. Olha, só para encerrar, um programa de governo é um plano de metas. Ou seja, isso aqui é para ser, sabe, buscado todo santo dia o cumprimento de cada coisa que está aqui. Uma coisa leva 1 ano, outra coisa leva 1 mês, outra coisa leva 4 ou 5 anos. Tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O programa da Marina, como a Luiz disse, ele é uma proposta plenamente, sabe,
possível de ser colocado em prática. E, como ela disse, isso não é proposta para um mês ou para um ano, é uma proposta a ser trabalhada e a ser perseguida. Ele está correto, é o acúmulo, sabe, de trabalho e de aprendizado das pessoas que, junto com a Marina, trabalham essa questão. E, portanto, nós vamos perseguir, vai fazer parte do governo e dos partidos que compõem o governo perseguir o cumprimento dessa meta. A segunda coisa, eu acho que primeiro nós temos que ter em conta que a Marina, ela precisa começar a fazer a campanha me ajudando, pedindo voto para ela, que ela é candidata a deputada federal. Sabe? Tá aqui. Sabe? Ela, sabe, eu até poderia dizer para vocês que eu não tiver candidata ainda, sabe? Pode sair daqui compromissado. A segunda coisa que eu devo dizer para vocês, sabe, é que a Marina disse corretamente, a gente não pede voto por conta da religião. A gente, quando sai para a rua para trabalhar a campanha, a gente faz um programa para o país, pensando no povo do país, seja ele católico, evangélico, islâmico, judaico, seja ele de matriz africana, seja, a gente não quer, sabe, saber a religião. A religião é uma coisa muito sagrada, é uma coisa de cada um. Sabe, a gente quer saber o seguinte, nós temos um programa para o povo brasileiro, nós temos um legado já provado ao povo brasileiro. Sabe? E eu queria dizer para vocês que a polarização é uma coisa saudável quando ela é feita civilizada. Quando a polarização é feita em cima de coisas programáticas, em cima de teses, é maravilhosa. Ela é o momento de fazer com que a sociedade se politize mais, aprenda mais. Agora, quando ela é feita... outro dia eu disse o seguinte, feliz do Brasil, quando tinha polarização entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. O Alckmin, você vê o jeito dele aqui, ele bate duro, minha canela, sabe, ficou quase um ano para consertar a minha canela. E nós estamos juntos porque a gente tinha divergência, mas a gente não se tratava como inimigo. A gente se tratava como adversários em determinado momento histórico. É isso que é política. É simples assim. Acontece que esse país, por conta da negação da política, elegeu uma certa anormalidade para presidente da República. Sabe, eu acho um cidadão totalmente anormal. Ou seja, tudo que você falar para ele correto, ele faz exatamente ao contrário, porque faz parte do DNA dele ser assim. Sabe, mentiroso, conta mentira todo dia, sabe? E faz questão de contar, é necessário, sabe? Ele faz disso a política dele. Ele não dá a menor importância para a imprensa. Ele muitas vezes não quer conversar com vocês, ele prefere levantar de manhã, fazer a live dele e vocês que correm atrás das bobagens que ele falar. Sabe, vocês sabem o que foi a indústria do fake news nesse país? A gente não tinha esse hábito. Foi um experimento para nós na campanha de 2018. Sabe, ele é uma cópia mal feita do Trump. Sabe, em que a maldade está dentro do DNA do cidadão. Dele perpassou toda a família. Sabe? Então, como é que a gente faz? O ideal seria a gente discutir política em alto nível. Discutir o que vai acontecer na política industrial, na política ambiental, o que vai acontecer na política educacional. Sabe? Mas isso não é possível discutir com ele. Não só ele não quer que ele chegou a dizer que ele fez a Casa Brasil. Ele chegou a dizer que ele fez a Casa da Mulher Brasileira, chegou a dizer que ele fez a transposição das águas do Rio São Francisco. Quer dizer, como é que é possível você discutir de forma civilizada com um cidadão assim? É por isso que eu acho que o povo brasileiro, sabe, tem que ter, sabe, um pensamento. Sabe, a urna não é lugar de depositar ódio, não é lugar de depositar mentira, é lugar de depositar esperança. Quando a pessoa for digitar, a gente vai trabalhar isso com muito carinho. Sabe, no nosso governo, só para o ensino médio, a gente distribuía por ano 16 milhões de livros didáticos. O Ministério da Educação era o maior comprador de livros do mundo no nosso governo. Hoje, a
ao invés de livros, nós estamos comprando armas, financiando armas, sabe? Então, é esse país que nós temos que mudar. Eu, às vezes, fico triste de saber, sabe, que tem muita gente que pensa como ele, sabe? O fanático, o raivoso, o que não aceita discordância, o que não aceita divergência, sabe? Então, isso não é democracia. É por isso que nós estamos juntos. Restabelecer a democracia nesse país, para que a gente possa garantir ao povo brasileiro que ele vai voltar a tomar café, almoçar e jantar todo dia, que as pessoas pobres da periferia vão poder ter oportunidade de chegar à universidade, que as pessoas que moram no semiárido nordestino vão ter água para beber. Sabe, essas coisas que deveriam ser simples, que está na Constituição, que está na Bíblia, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sabe, todos esses direitos elementares que todos nós temos direito. Então, se a gente colocasse em prática o capítulo 5 da nossa Constituição, nós não teríamos problema. Ela está para o Brasil, como o Manifesto Comunista poderia estar para os russos depois da Revolução de 17. Lá está tudo que o povo quer. Lá nós temos que assegurar a casa para o povo, educação para o povo, saúde para o povo, transporte para o povo. Está tudo na nossa Constituição. E é isso que nós queremos tentar colocar em prática. Já tentamos uma vez e quase chegamos lá. Lamentavelmente, houve um golpe nesse país. Houve um golpe, houve uma acusação leviana a uma presidenta da República desse país, e nós, então, estamos colhendo essa laranja podre, sabe, que nós vamos retirar e colocar, sabe, o povo para pensar melhor nesse país. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a Marina, ela vai falar ainda, quero agradecer aos companheiros da rede, sabe, por estarem aqui, e dizer para a Marina que juntos vamos mudar desse país. É que, como eles perguntaram, né, alguma coisa imediata, acho que tem uma coisa que é claro aqui para todos nós, é a retomada do plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, que foi acabado no governo Bolsonaro, e estender esse para fazer um plano igual para todos os biomas brasileiros, para que a gente chegue ao desmatamento zero. Porque, como eu disse, a gente não precisa derrubar mais, a gente pode aumentar a produção por ganho de produtividade. Não é? Isso é uma questão fundamental, porque é uma emergência, e talvez seja em nome dessa emergência mais grave que eu tomei a decisão de voltar ao Congresso Nacional. Então, também quero agradecer aqui ao presidente da República, ao Aloysio, à Gleice, à Janja, que está aqui, bom conhecê-la, minha deputada Marinelô, e todos vocês, e os meus amigos, o governador e o presidente dá aqui a sua despedida final. Gente, chega por hoje. Obrigado, pessoal. Pessoal, só espera um pouquinho. Mais um minuto, desculpa. Vamos fazer o que a gente combinou. Se o senhor puder sair, presidente, que aí a gente sai com calma depois. O senhor, a Marina, tranquilamente a gente já fez esse acordo aqui. Mas porque eles fora sobre o ciclo, né? Eles só estão defendendo. Mas aí tudo bem. Vamos passar aqui, a gente passa aqui. Vocês tiveram bastante presente. O Balsa. Ele falou assim, eu sou do ciclo da sua Benji.